1 Coríntios, capítulo 10. Estas coisas lhe sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Versículo 11. A história de Israel está repleta de símbolos e tipos que apontam para realidades espirituais e nos servem como exemplos a fim de que possamos compreendê-las. A coluna de nuvem, o maná, a água da rocha, todas estas coisas representam a verdade em Cristo, ensinada de forma didática e simbólica. Entretanto, outras situações com relação a Israel também se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Apesar de sua eleição e do fato de ser o povo da aliança, Deus não se agradou da maioria deles. Idolatria, imoralidade, incredulidade e murmuração foram os pecados capitais que os fizeram ficar prostrados no deserto. Todavia, Deus não omitiu os pecados do seu povo, nos deixando o registro exato da experiência que deve nos fazer refletir como sua última igreja. Deus é fiel e não permite que sejamos tentados além das nossas forças. Para cada tentação, Ele provê um escape. Ninguém que verdadeiramente escolhe confiar em Deus é decepcionado. Isso não significa que não teremos momentos tristes, difíceis ou angustiosos, mas que mesmo nos piores momentos, Ele promete estar conosco e nos dar livramento. Lembrem de José no Egito, vendido como escravo por seus próprios irmãos, preso de forma injusta, vítima da ingratidão e ainda assim firme em seus princípios e confiante nos propósitos divinos. Há recompensa para todo aquele que confia no Senhor, que não negocia princípios e nem corrompe o caráter a fim de agradar quem quer que seja. Não ponhamos o Senhor à prova, amados. No deserto desta vida, estamos cercados das serpentes mortais da tentação e só sairemos ilesos se olharmos para aquele que foi vitorioso por nós. Jesus venceu no deserto e venceu na cruz, nos deixando a única rota segura de alcançarmos a Canaã celestial, olhando para Ele. Infelizmente, a história de Israel se repete. Há idolatria, imoralidade, incredulidade e murmuração no meio do povo de Deus. Estamos às portas do cumprimento da promessa e parece que nossos planos incluem longos e prósperos anos nesta terra de pecado. E práticas e atitudes que antes eram inaceitáveis passaram a ser rotina, compondo uma religião líquida e sem profundidade. Não podemos beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios, meus irmãos. Diante da indecisão do povo, Josué exigiu uma resposta. Porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem sirvais. Se aos deuses a quem serviram vossos pais que estavam da além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Josué capítulo 24, versículo 15. Diante de um povo de coração dividido, Elias provocou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu. Se é Baal, seguiu. 1 Reis capítulo 18, versículo 21. Servir a Deus não requer de nós presença de palco, e sim estar constantemente nos bastidores de sua vontade. Foi quando Israel subiu no pedestal do orgulho que sua queda tornou-se fatal. O chamado do Senhor a cada um de nós requer uma fé firme em sua palavra. Se desejamos fazer a vontade de Deus, esta se encontra em sua palavra. E sua palavra sempre é fonte de alegria e pleno contentamento para os que de todo o coração buscam ao Senhor. A linguagem de seu coração é: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração está a tua lei. Salmo 40, versículo 8. Antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1, versículo 2. A vontade de Deus deixa de ser um mistério
quando entregamos de fato a nossa vida a Ele, porque Ele não nos deixou sozinhos, mas nos deu o seu Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e nos guia a toda a verdade. João capítulo 16, versículos 8 e 13. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Talvez este seja um dos melhores resumos do estilo de vida cristão ideal. Fazer tudo para a glória de Deus significa viver para Ele, por Ele e por meio dele. É colocar-se na posição de instrumento e manter-se à disposição do Espírito Santo. Que você e eu sejamos estes instrumentos nas mãos de Deus, pela fé em Sua palavra. Que nossas escolhas reflitam um caráter que está subindo os degraus da plenitude de Cristo, por Sua maravilhosa graça e perfeita justiça. Oremos, amados. Pai nosso que habita nos céus, mas que também habita com contrito e abatido de espírito, não merecemos Teu amor, Tua graça e Teu perdão, mas pela fidelidade da Tua palavra, cremos no plano da redenção perfeitamente cumprido em Cristo Jesus. Sabemos que toda a Tua obra na vida do Teu último remanescente é para nos restaurar em Cristo, para retornarmos à condição para a qual o Senhor nos criou. Ó nosso Deus, tem misericórdia de nós. Perdoa os nossos pecados de idolatria, de incredulidade, de imoralidade. Purifica a Tua igreja, até que ela esteja pronta, pura e sem mácula. Não queremos ficar mais tempo aqui, Senhor. Volta logo. Em nome de Jesus. Amém. Vigiemos e oremos. Um bom dia da preparação, Israel de Deus. Oremos pelo batismo do Espírito Santo. Oremos uns pelos outros. Rosana Garcia Barros.